a nossa roda de conversa sobre o tema Ser Mulher. Então, sobre esse tema, nós convidamos aí a Ayola, que é uma ativista, competista, mãe e ceilandense, e Thaís Cardoso, tá? Cientista política, mobilizadora do Politize e coordenadora da ONG Elas no Poder, cofundadora do Ubuntu, Frente Negra da Ciência Política, e esta roda de conversa ela foi organizada e idealizada pelas professoras Débora e Mônica e pelo professor Walter. E aí, para iniciarmos a nossa roda de conversa, eu gostaria de deixar a mensagem que este tema ele foi escolhido, pois a importância da mulher na sociedade brasileira fez-se cada vez mais intensiva. Ser mulher na contemporaneidade é ser um sujeito independente, fruto da crise do cenário moderno, em que o homem ainda é visto como o único centralizador das principais identidades sociais. E dito isso, eu gostaria aí de dar a voz à professora, à participante Thaís Cardoso, nossa convidada, para que ela fale um pouco sobre a vida dela e a experiência profissional. Thaís? Érica, a Thaís acabou tendo um probleminha de instabilidade. Ah, sim. Podemos, então, conversar um pouco com a professora Ayola, perdão, com a convidada, a participante Ayola, nossa convidada. Oi, gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Legal, que eu tô aqui toda trabalhada nas gambiarras, entendeu? Botei o celular na estante da sala, naquele cantinho onde a conexão é mais massa, assim, peguei o celular do meu filho, porque o meu tá com problema de carregar, enfim. Obrigada, gente, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, estivemos juntos, né, no ano passado, no mês de novembro, falando sobre feminismo negro e várias interseccionalidades. Foi uma programação muito rica assim que vocês fizeram, né? Pude acompanhar um pouco e me senti mesmo muito honrada, e ainda mais agora por estar aqui de novo com vocês. Obrigada, professor Walter, professora Érica, Mônica pelo convite, Carol. Galera, eu fico sempre muito nervosa, assim, né? Então, dá uma relevada. Ainda mais no começo, daqui a pouco vocês vão ver que eu tô falando que nem como se não vai ser amanhã. Mas, né, nesse princípio, eu fico assim. Boa tarde a todos os estudantes de vocês. Imagino que já encontrei com algum de vocês por aqui. Infelizmente, não estou conseguindo acompanhar o chat porque é muita tecnologia para mim, esse celular aqui do meu filho. Mas qualquer coisa vocês podem, quiser falar alguma coisa, podem interromper mesmo a fala e mandar ideia, beleza? Combinado? Eu sou a Ayola, eu tenho 27 anos, eu moro na Ceilândia desde que eu nasci. Eu sou cantora, eu sou compositora, poetisa e slammer, finalista nos 2 últimos anos, né, para representar o DF. No ano passado, inclusive, eu venci, representei o DF e tal. Foi até a primeira etapa, mas foi incrível participar desse evento. Eu faço parte de um coletivo de músicos e musicistas periféricos do DF em torno, chamado Cosmologia Preta. Sou mãe, ativista, enfim, artesã. Já fui estudante de pedagogia também, mas dei uma abandonada nesse projeto por conta de várias paradas, né? Não só financeira, que é um rolê que pesa bastante, mas eu tinha muito... Nossa, bateu assim uma sensação, sabe? Tipo, um rolê de síndrome da impostora, né? E era muito conflituoso para mim perceber que, assim, eu tendo 2 filhos pequenos em casa, era muito conflituoso para mim perceber, me ver, né, trabalhando para educar filho de outras pessoas, especialmente galera, né, burguesa, classe média alta, assim, que eram os lugares onde eu fazia estágio. Eu ficava tipo, ai, gente, sacanagem, tipo, vou ficar recebendo uma bolsa aqui que paga só a mensalidade da faculdade e mal posso pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos e que não vai cuidar assim tão bem quanto eu gostaria e tal. E aí eu abandonei, e não só por essas questões, né, mas para seguir os meus sonhos também, porque ano de 2019
assim, que nasceu a Iola, né? Eu não usava esse nome artístico até então, mas no ano de 2019, assim, eu parei a Iola e aí eu decidi que eu ia realmente correr atrás de trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que eu acredito. Vamos ao tema, então, né? Eu acredito que ser mulher, especialmente no Brasil, é muito complicado. A gente mora, né, no quarto país do mundo para ser mulher, assim. Né? A gente mora num dos países que mais matam mulheres trans, sabe? Que o índice de homicídio, de violência contra as mulheres negras só vão aumentando, né? À medida em que a violência contra mulheres brancas vão diminuindo. E essas interseccionalidades, né, de ser mulher periférica, bissexual, enfim, tudo que me atravessa é algo que é muito louco, assim. Eu confesso que no cotidiano eu sinto muito medo de muitas coisas, sabe? Eu sinto, enquanto mãe, eu sinto medo de, sei lá, de que minha filha sofra abuso sexual, por exemplo, de que meu filho se torne um cara violento, um cara machista, sabe? São preocupações assim que me ocorrem, né? Nesse sentido. Ahn, e, e no meio de tudo isso, assim, a gente tem que ser muito forte também, né? Especialmente mulheres pretas, assim, a gente tem que ser muito forte, sabe? É como que se naturalmente, assim, biologicamente, a gente fosse dotada de uma força infinita, né? Tanto que até até pouco tempo atrás, assim, era muito mais nítido, né? Incidia muito, assim, essa ideia de que mulheres negras nem mulheres eram, né? Não éramos consideradas nem mulheres, né? Tanto que no período do Brasil colonial nós trabalhávamos tal qual os homens pretos, independente de parir ou não, né? A gente nunca teve direito a essa humanidade, e menos ainda sei lá, não tinha essa divisão, por exemplo, no trabalho, né? Isso daqui é a função de homem, isso daqui é a função de mulher, né? Nunca houve. E logo depois disso, a ideia, né, de que as mulheres, elas precisam, depois não, né? Na realidade ocidental, isso sempre esteve presente, né? Que é essa ideia da mulher doméstica, né? Do lar, cristã, a puritana e tal, né? Isso é algo que pesa muito, independente da época em que a gente vive, né? Porque, assim, estamos em 2021, né? E até hoje as pessoas abominam, repudiam, demonizam, por exemplo, a sexualidade das mulheres, né? Assim, se é uma mulher heterossexual que transa, ela é puta. Se é uma mulher negra, ela é fetichizada. Se é uma lésbica negra, né, ela é fetichizada. Se é uma lésbica branca, na verdade eu confundi, gente. Eu falei que eu fico assim. Na verdade, a lésbica branca, ela é fetichizada. A lésbica negra, ela é masculinizada. A bissexual, ela é erotizada todo o tempo, né? E a transexual é morta, né? Então, é aquela coisa. E se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, sabe? Tipo, a expectativa de vida das mulheres trans no Brasil hoje é de 35 anos. Gente, 35 anos a gente está começando a construir a nossa vida praticamente, né? E é muito louco pensar nisso, assim. Gente, eu tenho um tempo ainda, vocês vão me situando também do tempo, por favor. Então, Walter, eu esqueci de marcar. Mas eu acredito que pode continuar, tá? Dá tempo. Tem a questão também dos desafios, né, no mercado de trabalho, assim. E por falando também em mercado de trabalho, né, fase de pandemia e tal, muita gente está fazendo home office, muita gente começou novos empreendimentos e tal. Alguém estava comentando aí mais cedo dos ovos de Páscoa, né? Quero lembrar vocês, gente, de que é interessante, né, a gente movimentar a economia local, comprar os ovos das pessoas que fazem, né, não enriquecer cada vez mais essas grandes empresas aí, grandes indústrias que né, acabam ganhando muito dinheiro, já são pessoas muito ricas, assim,
que ganham, que lucram às custas da precarização do trabalho alheio, né? E as produtoras locais, na maioria das vezes, são mulheres, são mães, né, que sustentam a casa, são filhas que ajudam os pais, que ajudam a família. Então, é isso. A questão do assédio no mercado de trabalho é algo que faz com que muitas mulheres criem várias estratégias, assim, emocionais mesmo, né? Quando elas têm condição para isso, sabe? Porque é algo que, querendo ou não, todo mundo, na verdade, né, é natural, assim, quando a gente não se sente bem num ambiente respeitado, valorizado, independente de gênero, de identidade, de questões étnicas e tal, a gente enfrenta ou a gente foge, né? E muitas mulheres, assim, para se manter no mercado de trabalho, infelizmente, ou elas são silenciadas, assim, as mulheres do mercado de trabalho, ou elas têm que se submeter aos assédios, porque, enfim, são chefes de família também, né? Para além da questão da desigualdade do salário, que as pessoas naturalizam muito, né, essa desigualdade salarial. Inclusive, a gente teve, assim, um exemplo assim do que não ser, né? Do tipo de gente para não ser, né? Que é o inominável, que até no processo de campanha defendia que as mulheres deviam ganhar menos porque as mulheres parem, né? As mulheres gestam e precisam se afastar do trabalho e inferiorizando, né, também a competência das mulheres no mercado de trabalho. Inclusive, essa questão de ter que provar o tempo todo assim, a nossa competência, sabe? Vai desencadeando muitas coisas, ansiedade, e inclusive esse rolê, né, de síndrome da impostora. Assim, às vezes a gente é potente pra caramba, sabe? Às vezes não, a gente é potente pra caramba. Mas é muito foda, assim, é muito pesado a gente tá todo o tempo tendo que mostrar que a gente é competente, sabe? Todo o tempo, todo o tempo. E não é só no mercado de trabalho, sabe? É em tudo que a gente se propõe a fazer. Eu vejo muito isso também na música, por exemplo, na poesia, de estar no slam recitando e o cara, tipo, mas isso daí que você tá falando não é relevante. Sabe? De, tipo, eu tá cantando, aí o cara, mas você tá fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, tipo, vai, é um cara que não entende nada. Assim, eu entendo pouca coisa e a pessoa entende menos que eu. Outro dia estourou, tipo, o cano da pia aqui da minha cozinha. Eu acho que foi meu filho lavando louça ali na força do ódio, né, que ele não queria. Aí acabou estourando o cano da pia da cozinha. E aí, aquele corre, né, de procurar onde que desligava isso aqui em casa. E eu não faço ideia. E eu moro num prédio, né? A caixa d'água, ela abastece as 3 casas desse prédio. E eu não encontrei, depois eu descobri que fica lá em cima e eu não ia subir no telhado, né? Aí esperei a caixa d'água esvaziar inteira e tal. E aí eu fui contar pro meu vizinho de baixo, né? Falei para ele que a água teria que ficar desligada um tempo, porque eu precisava fazer essa manutenção aqui e tal. E aí ele pegou e se ofereceu, né, para me ajudar, para trocar a torneira e tal. Aí a gente foi na loja de hidráulica para comprar as paradas que precisava, taranã. E aí eu fiquei pensando assim, dessa vez eu não vou recusar ajuda, porque normalmente eu sempre recuso ajuda, né? Acontece algumas coisas aqui em casa, se rolê de trocar gás, trocar foguete, botijão de gás, trocar chuveiro. Eu gosto, né, de aprender, mesmo que eu não saiba, eu gosto de aprender para ter a minha autonomia. Não só pela necessidade, pelo desejo de ser mais autônomo, mas também por medo de assédio, né, de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com esse vizinho. Aí ele veio aqui, arrumou a torneira para mim e tal. E ainda tem mano comigo, sabe? Porque tem uma gambiarra aqui. Enfim, aí ele tava falando, que precisa fazer não sei o quê para tirar esse cano aqui e botar o outro. E eu falando, cara, não precisa. E aí, no final das contas, ele percebeu que só dava para trocar se fosse da forma que eu falei, sabe? E aí, tipo, né? Tem que fazer muita coisa urgente e aí acontece umas paradas dessas, tipo, cano estoura, faltou a luz, cai a internet, enfim, fiquei muito estressada. Aí eu falei, vai ali comprar uma cerveja porque eu mereço tomar uma cerveja depois desse estresse louco.
Aí ele foi comprar cerveja, eu descendo, puxando água aqui do prédio, da escada, que nem uma maluca. E ele, nesse meio tempo, assim, o mano já tava louco, bêbado, assim. Aí eu, obrigada, vizinho, não sei o quê, taranã, valeu. Obrigada pela paciência aí e tal, que ele até esperou eu pintar um cano, porque já que tinha que tirar, eu ia pintar da cor que eu quero, porque eu tô nesse corre também de arrumar a casa, decorar, deixar do jeito que eu quero, assim. E aí ele pegou do nada, eu só agradeci ele de longe, assim, sabe? Tipo, aí ele do nada veio, apertou minha mão, me puxou e me deu um beijo assim, no canto da orelha, sabe? Eu fiquei, que filho da puta. Que filho da puta, assim, gente, com perdão da palavra, mas, né? Ceilândia é muita treta, todo mundo se expressa, assim, é advérbio de intensidade. É... E aí eu fiquei muito indignada. Aí eu saí com ele assim, falei, cara, tu não fez mais isso. Ele, o mais errado, sabe? Eu também me relaciono com uma pessoa. Cara, isso é uma falta de respeito tremenda, assim. A vontade que deu foi chutar ele de escada abaixo. Aí, mas eu me contive, né? Porque, enfim. Certinho. Aiola, sim, só pedindo licença para pedir desculpa aos participantes por essas pessoas que entraram, Estão mandando estão pratas. desrespeitando todo mundo. A gente está vendo que as imagens são alunos ou são pessoas que não têm maturidade, não deveriam estar participando, estão atrapalhando, infelizmente, a nossa roda de conversa. É a primeira vez que isso acontece. Tá? É lamentável, estamos realmente pedindo desculpa e tentando tirar essas pessoas que estão atrapalhando o foco da nossa roda de conversa. Tá? Pode continuar, aí, dando tempo aí de mais 5 minutos para dar tempo para a outra participante, Thaís Cardoso, poder compartilhar também um pouco da experiência de vida dela. E mais uma vez, desculpa por esses acontecimentos, isso é muito chato e é a primeira vez que acontece nas nossas rodas de conversa. É muito chato mesmo. E, infelizmente, assim, só prova que certos participantes não têm a maturidade suficiente para participar de algo tão importante assim para todos nós. Está fazendo, né, tem uma necessidade assim de atenção tamanha, mas né, uma falta de maturidade mesmo, né, relevando, vou continuar em consideração as pessoas que me convidaram, né, falar também um processo de cura e de construção coletiva, né, e agradeço muito a atenção de quem tá aqui fortalecendo de verdade, assim, para somar, né. Então, continuando. Aí eu peguei e, tipo, nunca mais falei com esse vizinho e tal. E aí eu fiquei pensando, é isso, né? A gente precisa ser autônoma mesmo, senão a galera acha que pode montar, fazer o que quiser, falar do jeito que quiser, assim. E é isso, é uma luta diária, né? Todo dia essa missão de ser mulher e a gente nunca sabe o que é que a gente vai passar amanhã, né? Mas, assim, a gente também tem a consciência de que essas coisas, né, essas violências todas e essas desqualificações, desigualdades todas, também não pode nos parar, né? Como não tem parado até agora, né? Se existem mulheres hoje que são potência, sabe, que são inspiração assim para mim. Eu sei que eu também acabo sendo inspiração para várias outras mulheres. Isso é o que me faz querer continuar, entendeu? Toda essa luta, tudo isso. Walter, o Felipe, ele levantou a mão, acho que ele quer fazer alguma pergunta. Pode falar, filho. Foi sem querer, foi sem querer. Acho que não. Ele disse que foi sem querer. Ah, então tá bom. Então, Aiola, gostaríamos de agradecer as suas palavras, tá? Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, desculpa por alguns alunos, alguns participantes atrapalharem aí com foco negativo. E agora a gente gostaria de dar voz a Thaís Cardoso. Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, né? Obrigada pelo espaço, pelo convite. Acho que antes de começar a minha fala, né, eu acho que até, enfim,
pelos atuais acontecimentos. Eu já participei de outros eventos e não é a primeira vez que isso acontece. E todas as vezes que alguma coisa assim aconteceu foram em voltadas para mulheres, né? Para temas de gênero e sexualidade. Então, acho que é importante a gente frisar também que esse tipo de ataque tem um recorte muito nítido. Eu acho que a gente sabe que esse recorte é muito nítido, né? De quem está querendo, de algum modo, silenciar a voz de muitas mulheres. E eu sinto muito para quem tenta fazer isso, porque a gente não vai escalar, a gente não se calou há muito tempo e não vai ser hoje que isso vai acontecer. Bom, eu sou a Thaís Cardoso, eu tenho 23 anos, sou recém-graduada em Ciência Política pela UNB, colei grau ontem, então ainda estou me acostumando. É, Recebi o convite, né, do pessoal e pela professora Débora, onde eu tive a oportunidade de ser aluna dela, né, no CIL. E eu preparei alguns pontos para vocês, assim, mas antes de tudo, eu acho, né, que, querendo ou não, é importante falar quem eu sou, né, e a minha trajetória enquanto mulher negra, periférica, e que conseguiu ocupar esse espaço dentro da Universidade de Brasília. Bom, eu sempre estudei em escola pública, sempre, né, tipo, frequentei nesses espaços, apesar de ter estudado em escolas públicas do plano. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é cobrador de ônibus, então sempre foi com muita luta, sempre foi com muita dificuldade. E desde muito nova eu tive que, né, me perceber nesse espaço do mundo, assim, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Eu lembro que minha mãe sempre incentivou muito isso, tipo, trazendo os livros das casas dos patrões, para eu poder ler, para eu poder me interessar, na época que eu estava estudando para as provas, assim, que eu pensava na universidade. Meu pai pegava os livros nas paradas de ônibus, levava para mim. Às vezes era até algumas edições mais antigas, assim, mas só o fato dele estar se preocupando, dele estar tendo essa atenção comigo, já fazia toda uma diferença, né? E eu sempre escutei, né? Tipo, Thaís, você vai ter que passar numa universidade pública, né? Ou você vai ter que conseguir bolsa de 100% em uma particular. Essas são as suas duas opções, né? Porque fora isso a gente não vai ter condição. E, bom, no ensino médio, né? Consegui fazer um cursinho pré-vestibular comunitário, o vestibular cidadão. Não tem só esse, a gente tem vários cursinhos pré-vestibulares em Brasília, enfim, em várias localidades, periferia, Ceilândia, tem no plano também, em São Sebastião, Paranoá, que é onde eu moro. Então, quem, né, também estiver procurando aí, quiser esse incentivo, pode procurar nas redes sociais, ou enfim, sei lá, se precisar de ajuda, eu posso ajudar de algum modo. E eu fiz esse cursinho para vestibular comunitário. Eu lembro que era extremamente uma rotina muito pesada, né? Porque de manhã eu fazia o terceiro ano na escola, à tarde, segunda, quarta e sexta eu fazia um cursinho que eu tinha conseguido bolsa, e terça e quinta eu estava fazendo o CIL em inglês e espanhol. E aí à noite eu fazia esse cursinho para vestibular comunitário. Então, né, eu lembro que às vezes eu tinha que dormir 5 horas, assim, chegava em casa depois de meia-noite, acordava 5 horas da manhã porque minha aula começava às 7 no plano. Então era uma rotina muito intensa. E eu lembro que na metade do ano, a UNB, né, tinha falado que não ia aceitar que a galera do terceiro ano, os alunos do terceiro ano, saíssem na metade do ano sem ter cumprido para poder entrar na universidade. Foi exatamente no ano que eu estava me preparando para o vestibular. Eu lembro que eu fiquei muito estressada, inclusive. Mas mesmo assim, encontrei professores que sempre apoiaram, né, que sempre falaram, não, continua, não desiste, você vai desistir por causa disso, você desistir por causa disso é porque você ainda não está preparado. E, enfim, continuei, chorei, ri, me estressei e passei pelo PAS em Ciência Política, na UNB. E foi um misto de sentimentos, né, de ser a primeira da minha família ingressando naquele espaço e de entender o que eu representava ali. Porque, né, eu não era só, enfim, a Thaís, né, eu era também uma mulher negra dentro de um curso de ciência política majoritariamente branco, de classe média, masculino, onde eu conversando com várias pessoas do curso, elas falavam as viagens que elas tinham feito pro exterior. E eu ficava, meu Deus, tipo assim, eu não tô conseguindo às vezes ir para outro estado aqui dentro do Brasil e as pessoas estão indo para fora para aprender um outro idioma, né? E embora na época parecesse tudo muito novo e estranho para mim, hoje eu já acho que é uma realidade muito mais comum e eu e outros amigos estamos nesse ponto fora da curva, né? A gente acaba por se acostumar em algumas situações. Então, bom, né? Eu acho que, em resumo, assim, essa é um pouquinho de mim. Eu acho que eu não consigo falar do que é ser mulher sem também partir da minha experiência ou da trajetória de outras mulheres que vieram antes de mim.
E aí, por isso, assim, na graduação, eu sempre gostei de participar de muita coisa. Então, eu ia me metendo em tudo. Assim, desde uma pesquisa até um projeto de extensão que a gente tem, por exemplo, de ir para a Câmara dos Deputados, né? E atuar como um parlamentar por uma semana, 2 semanas. E aí, a partir de um tempo, alguma chavezinha ia, tipo, girando na minha cabeça, e me mostrando os espaços que, às vezes, não necessariamente eu queria ocupar, mas que eu precisava ocupar, mas que eu precisava estar ali. Eu precisava criar uma rede de apoio, que eu precisava conhecer outras pessoas, outras realidades, e que, pro bom ou pro ruim, às vezes a gente acaba, né, de algum modo, se tornando referência para alguns assuntos. Né, na UNB, em Ciência Política, assim, que eu entrei no segundo semestre, a gente fundou a Frente Negra de Ciência Política, a Ubuntu, particularmente um dos meus maiores orgulhos da graduação. E ali, né, eu deixo só de ser mulher, né? Eu acho que ali eu também passo a ser uma mulher negra, disputando alguns espaços e tendo que também me relacionar com os professores e conseguir algumas demandas, né? Atualmente, hoje, eu trabalho na minha área, né, em consultoria política. Sou coordenadora do Elas no Poder, não sei se vocês conhecem. É uma ONG nacional que pretende colocar mais mulheres nos espaços eletivos. Né? Então, a gente conseguir eleger mais mulheres vereadoras, prefeitas, deputadas. A gente já trabalhou também em campanhas presidenciáveis na eleição de 2018 com mulheres. E é um projeto que me abriu muitos olhos, assim, que me mostrou também a importância da gente ter mulheres, né? Independente, às vezes, da sua ideologia, do seu espectro político, independente da sua localidade, que a gente precisa ter alguém falando ali. Não necessariamente eu preciso concordar ou discordar, mas só ter uma mulher ali falando, ela representa algum grupo de mulheres, outras mulheres se espelham nela, outras mulheres e meninas acabam por se espelhar mesmo, por se inspirar nela, né, para também ocupar esse espaço um dia. Né? Hoje em dia a gente olha a Câmara dos Deputados, e obviamente, né, ela já tem um número muito maior de mulheres do que a gente tinha, mas ainda é muito difícil estar ali naquele lugar. É muito difícil você, às vezes, estar no corredor da Câmara e você escutar os homens de lá falando de alguma assessora, falando da roupa de alguma, dos assédios, de às vezes você precisar protocolar alguma coisa, de você precisar falar de um projeto de lei ou pedir uma informação, e os assédios e as constantes piadas, que não são piadas, né? Eu acho que é importante a gente frisar que se a gente está invadindo o espaço de alguém, deixou de ser uma piada, mas algumas pessoas ainda encaram assim. Que se você queria uma informação, o assédio vem em seguida. É quase tá, ok, eu te dou essa informação que vem em seguida, o que você vai me dar? Né? E, obviamente, quando a gente fala desses corpos não brancos, né, de mulheres indígenas, ciganas, negras, trans também, a sexualização vem de um jeito muito mais pesado, né? E muito mais violento também. E aí, né, fui entendendo também da importância da gente tentar empoderar essas meninas e mulheres. Só para a gente perceber, né, só agora de 2018, nessa última eleição, a gente teve a primeira mulher indígena eleita. Né? Gente, olha quanto tempo a gente está nesse espaço, sabe? Olha quantas mulheres a gente tem para agora a gente tem a primeira. Ok, legal, conseguimos a primeira, mas que a gente consiga mais, né? Que a gente consiga ocupar esse espaço. Porque a gente só vai ter, de fato, um governo, uma política que funciona, gente, quando a gente tiver mais mães ali para pensar políticas para mães, quando a gente tiver mais mulheres, mais jovens ali pensando políticas para jovens, sabe? Médicos, enfim, profissionais da área da saúde para pensar sobre, às vezes, saúde mental da população, sabe? Periférica, por exemplo. Então, é um espaço onde, hoje, né, enquanto coordenadora de gestão de pessoas, que a gente lida com as voluntárias, e com gestão de projetos, eu percebo da importância da gente também tentar furar essas bolhas e dar esse retorno social. E eu também, né, sou mobilizadora do Politize, que é daqui da Embaixada de Brasília, que também é um movimento nacional. Inclusive, quem quiser se inscrever, está com inscrições abertas para o nosso curso de formação política. E como funciona mais ou menos? A gente tem várias embaixadas espalhadas pelo país, são cerca de 62 embaixadas em 20 estados. E aí a gente faz um curso de formação política explicando o básico, sabe? Porque às vezes a gente não tem contato. A gente fala de política, a gente acha que é votar de 4 em 4 anos. Né? Mas é diferente. O que a gente faz nesses outros 4 anos que a gente não está acompanhando a política? Né? E é importante a gente pensar também que tudo é político, tudo é um ato político.
a Iolá tá falando aqui, a Iola, desculpa, tá falando aqui, eu estou falando aqui, a gente tá nesse espaço, é um ato político, sabe? Você reivindicar o seu direito de ser artista, sabe? De declamar uma poesia, de ocupar um espaço, também, sabe? De você adentrar em uma universidade, sendo que ninguém da sua família adentrou, ou que já adentrou também, você também está fazendo um ato político, aquilo também é político. Então, a gente faz um curso de formação política para pessoas a partir de 16 anos, até, enfim, até quantos anos quiser, a gente não tem esse recorte. E aí a gente vai dando informações básicas, tipo, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, como é que funciona uma comissão. E esse básico, às vezes, já faz a gente se ajudando também a entender um pouco mais como é que funciona a política. E no final do curso, a gente constrói uma política pública, né? Então, a gente tenta depois colocar isso em prática. Óbvio que nem sempre a gente consegue, né? Porque, querendo ou não, ainda é muito complicado. Mas algumas a gente consegue, e isso é extremamente importante. Então, enfim, quem quiser se inscrever também, aprender um pouquinho mais e entender essa bagunça que está acontecendo na política brasileira, que eu também estou querendo entender, as inscrições vão até domingo. E em todos esses espaços que eu fui participando, eu fui percebendo que eu precisava estar em todos os espaços. Eu percebi que, independente do espaço, às vezes eu precisava falar, né? E só que cada um eu precisava falar de um jeito. No Politize eu falo de um jeito, no Elas eu falo de um jeito, aqui eu falo de outro jeito, né? Para tentar, de algum modo, ir ajudando esses processos. Eu não sei quanto é que eu tô de tempo, mas depois se alguém puder sinalizar aí. Não, ainda temos tempo. O professor Oswaldo ele levantou a mão, gostaria de fazer um comentário. Professor Oswaldo. Não, foi sem querer que pro volta, apertei outra coisa. Tá bom. Tranquilo. Bom, e aí, no fim da graduação, resolvi escrever sobre alguma coisa que minha mãe entendesse, sabe? Eu não queria escrever, gente, sobre um projeto de lei e minha monografia sobre isso. Tipo assim, difícil demais, quem é que vai querer ler? Então, resolvi escrever sobre o cotidiano, sobre as vivências, sobre as relações de poder existentes no trabalho doméstico. Entrevistando trabalhadoras domésticas, querendo saber o que elas pensam, o que elas acham, para elas o que é político, quais são as relações que ali existem e foi um processo muito enriquecedor, assim. Eu acho que a primeira pessoa que eu entrevistei foi a minha mãe. E várias coisas que ela foi contando para mim, eu fiquei, nossa, eu não conhecia. Eu não sabia desse lado, eu não sabia dessa história, eu não sabia desse cotidiano. E foi uma coisa que também aproximou a gente enquanto mulher, né? Enquanto mãe e filha mesmo, de tipo, compartilhar algumas vivências, né? E aí eu vou falando de todos esses pontos para a gente também pensando como é que é ser mulher, né? Hoje, em todos os espaços, assim, porque não é fácil, né? Eu tenho uma realidade, outras mulheres aqui têm outras realidades de enfrentar isso, e cada uma vai avaliar de um modo, mas não é difícil a gente perceber da importância da gente ter mulheres nesses cargos. Na própria pandemia, isso foi um exemplo. Né? Na pandemia, a gente teve várias pesquisas que apontavam o quão importante foi ter mulheres nesses espaços para deliberar e que os países que tinham mulheres liderando, que tinham mulheres à frente da pandemia, lidaram muito melhor com essa situação. Né? E, ok, elencaram vários fatores, assim, mas a gente tem que pensar o porquê, né? Por que a gente está ali? Eu não sei quantas meninas e mulheres aqui às vezes acharam que não iam conseguir. Né? Eu acho que todo dia, uma vez por dia, pelo menos eu tenho que me perguntar isso. Assim, eu não consigo. Tá difícil, eu tô cansada. Queria, às vezes, ter nascido um homem branco, rico, hétero, cheio de privilégios. Porque seria muito mais fácil, né? A minha vida, assim. Só de passar na rua e a gente não sofrer diversas situações de assédio, né? Mas não é assim, né? Também a gente tem que perceber como é importante a gente estar ali, como é importante a gente estar falando. Às vezes, né, quando a gente está no ensino fundamental, médio, ou até na faculdade mesmo, a gente não consegue perceber o quão é importante a gente escutar outras vozes, né? O quão é importante a gente ter outras pessoas falando, né? Provavelmente daqui a algum tempo vão ser vocês falando para outras pessoas, né? Falando e incentivando também, porque eu acho que é o mais importante. Anos atrás eu tive mulheres inspiradoras, assim, falando, e eu ficava, nossa, eu quero ser igual a essas mulheres. Quero ser um pedacinho do que elas são, em vários âmbitos, né? Tipo, desde da minha mãe até alguma professora da faculdade, ou então até a primeira cientista política que eu vi que era negra, sabe? Que parecia um pouco mais comigo. Então, apesar de tudo, apesar de ser muito difícil, apesar das nossas trajetórias conturbadas,
apesar dos constantes ataques, né? Que a minha mensagem de hoje é também para a gente se manter firme, né? Para a gente perceber que sim, a gente pode. Que a gente pode ter mulheres em todas as áreas, né? Que a gente pode ter mulheres, sim, falando sobre tecnologia, sobre política, sendo médicas, sendo astrofísicas, né? Sendo o que a gente quiser, porque a gente tem mais do que capacidade para isso, né? Às vezes eu brinco que nós mulheres já dominamos o mundo. Às vezes a gente ainda não percebeu sobre isso, né? E que a gente possa conhecer também mulheres que a gente olhe e se inspire, né? Seja, sei lá, Conceição Evaristo, Marielle Franco, enfim, Margaret Thatcher, não importa, sua mãe, sabe? Mas que você tem alguém para se inspirar e que você possa lutar também por dias melhores, né? Eu sei que às vezes é muito difícil. Eu sei que às vezes a gente só quer ficar no cobertor e chorar também, se permitir ser fraca também um pouquinho, sentir, né? Porque às vezes a gente leva tanta porrada que nos é cobrado ser forte o tempo todo. Né? E parece que a gente só sabe falar do que machuca. Mas a gente é maior do que isso. A gente consegue estar em todos os espaços, a gente consegue lidar com duplas, triplas rotinas, né? Então, que né, não só nessas rodas, mas nas próximas rodas, assim, vocês participem, vocês interajam, vocês ocupem esse espaço que é de vocês também, vocês acreditem em vocês, né? E aos rapazes também cabe pensar como pode ajudar nesse processo também de tornar esse ambiente mais saudável para mulheres, né? Tipo, psicologicamente, enfim, socialmente falando também. E é um pouquinho disso. Acho que eu falei demais. A Letícia Alves levantou a mão. Letícia Alves Barbosa, você quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Uhum. E não só porque somos mulheres brancas, não devemos ser fracas. Às vezes, muitas mulheres brancas têm que ser fortes o tempo todo. Sempre nós podemos ser fortes. E quando às vezes a gente chora por não aguentar mais, às vezes chama a gente de surtada, de louca. E muitos homens machistas acham que a gente está fazendo drama. Então, querendo ou não, é uma coisa muito difícil a gente suportar na sociedade que a gente vive. Ser mulher é uma constante batalha, né? Eu acho que todo dia a gente questiona o nosso intelecto, a nossa inteligência, se a gente pode sentir aquilo, se pode doer, se não pode doer. Certinho. Gostaria de compartilhar também a minha visão sobre ser mulher hoje em dia, assim, que para mim ser mulher hoje é ser um exemplo a ser seguido por meninos e por meninas, é batalhar, é realizar sonhos, principalmente realizar sonhos, porque eu me senti mulher forte na sociedade quando eu consegui realizar o meu primeiro sonho, fruto da minha realização profissional, fruto da minha profissão, ou seja, de algo que eu batalhei, que foi comprar uma chácara para os meus pais, que era algo que eles queriam muito. E eu vim também da Ceilândia, do início da Ceilândia, assim, quando Ceilândia não tinha asfalto, e o asfalto foi colocado na minha rua, eu tinha 10 anos de idade, então eu fui lá correr com a molecada lá no asfalto quente, para sentir o pé queimando lá no asfalto. Então, ser mulher, para mim, hoje em dia, é realização profissional, porque através da realização profissional vem a independência, né? E isso fruto de muito estudo, ainda mais numa casa de uma maranhense com um mineiro, ambos estudaram até a 4ª série, então, assim, os filhos, minha irmã, meu irmão e eu, fomos os que ultrapassamos a expectativa deles, assim, de todos irem para a faculdade e ter nível superior, que até então era inimaginável. Então, eu deixo para mim a mensagem que ser mulher na sociedade de hoje é independência fruto da profissão, né? E que através disso a gente vai conquistando aí o nosso respeito e a nossa igualdade perante aí todo, assim, ambos os sexos, né? Ser parceiro, ser companheiro e não assim ficar ou disputando ou sendo vítima, né? Porque infelizmente quando você é independente você ainda acaba que tem embates aí com alguns homens que não aceitam, né? Só que conquistando, batalhando, você vai até mudando a mentalidade dessa nova juventude para que eles entendam o que é ser mulher e por que é tão importante a gente lutar até hoje, né, pelo nosso espaço. Eles acham que a gente sempre vai ficar dependente deles, e quando a mulher conceita seu próprio trabalho, sua própria casa, eles acham tipo,
tipo, inferior a elas, que eles não querem ficar por baixo. Então, eles não aceitam esse fato. Gostaria de dar voz também para algum professor que queira participar, que queira falar também da visão, o que é ser mulher para vocês, né? Érica, a Lucrécia está na fila e com a mão levantada. Lucrécia, então, por favor. Bom, pessoal, eu queria relatar o fato da minha família, né? Minha mãe hoje tem 83 anos, meu pai tem 88, e quando eles eram jovens ainda, no ensino médio, minha mãe era a única mulher numa sala de científico e meu pai era o único homem numa sala de normalista. E eles colocaram, e nós somos os filhos, muitos filhos, né? E a maioria mulher, nós somos 7 mulheres, e que nós precisávamos conquistar o nosso espaço, sermos independentes, batalhar por aquilo que a gente queria. Então, isso foi colocado na nossa cabeça desde criança. Então, às vezes eu até brinco, minha mãe tem uma alma masculina e meu pai tem uma alma feminina. E assim foi construído, né, essa oportunidade que eles proporcionaram para a gente, que a gente era capaz de ocupar qualquer espaço, desde que a gente conseguisse, que tivesse predisposição para ocupá-lo. Né? Então, como a palestrante estava falando aí, de você buscar uma inspiração, eu tenho essa inspiração na minha vida. Então, foi, na época deles, uma quebra de paradigma, né, isso, e isso vem seguindo e acompanhando a nossa trajetória até hoje, nessa vida adulta. Lindo, perfeito, né? Realmente, assim, deve ter sido um grande choque, né, para sua mãe e para o seu pai, né? E é bacana a gente quebrar esses estigmas que, assim, a sociedade insiste em inculcar em nós, né? É muito bacana. Algum aluno quer participar, quer fazer alguma pergunta? Mônica? Desculpe. Luísa? Thaís, como foi a sua experiência, assim, quando você disse que até que fez uma pesquisa durante uma semana, se não me engano, foi uma visita à Câmara dos Deputados, algo assim. Como foi a experiência? Cara, francamente, eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive na graduação, assim. Eu sempre fui muito doida, assim, para entrar nas coisas. Então, primeiro semestre, caloura, 3 meses de faculdade, eu vi o projeto e falei, vamos me inscrever. E aí, como é que funciona? O nome do projeto é Politeia, né? É óbvio, né, que agora na pandemia a gente não teve nenhuma das simulações, mas a gente simula uma semana enquanto deputado. E aí a gente pode ser, enfim, um parlamentar mesmo, ou um fotógrafo, ou um repórter. Às vezes nem todo mundo quer simular como deputado, né? Então tem algumas outras opções. E aí nessa uma semana, você atua, às vezes, tipo, literalmente como deputado. Tipo assim, você escreve um projeto de lei, você fala na comissão, você defende, você vota favorável ou contrário. E aí no último dia, não sei se vocês já viram aquelas, sei lá, TV Câmara, por exemplo, que no último dia sempre eles estão num espaço grandão, que é o plenário, e sempre tá bagunçado, é sempre uma zona, porque junta todos os deputados naquele lugar. No último dia, a gente faz aquela mesma experiência, a gente vai para aquele mesmo local, a gente escolhe durante a graduação, ou durante a simulação, alguns projetos chaves. Um dos projetos, por exemplo, que eu lembro que a gente falou, que a gente discutiu em plenário, foi sobre revista vexatória, né, que é a revista nos presídios e, enfim, as mulheres, crianças, idosos são obrigados a se despir, a baixar, tipo, é um processo totalmente humilhante, né, a gente fala que é um estupro institucionalizado. E aí, no último dia, a gente também tem uma votação coletiva. Então, né, nesses primeiros 3 dias, a gente faz votações em pequenos grupos de comissão, dependendo por assunto, e nos últimos 2 dias a gente vota projetos maiores. E aí, dependendo do tipo de projeto que a gente faz, do apoio, porque sempre tem um assessor de um deputado lá, às vezes a gente já viu alguns deputados também acompanhando, raramente, mas acontece. Algum secretário-geral. E já aconteceram casos, assim, de alguns de nós fazermos projetos e a Câmara acabar apresentando para algum deputado e esse projeto ser levado para frente, óbvio, né? Como assim, redigindo ele, reescrevendo algumas coisas, porque o que a gente faz é muito sintético, assim, tipo, né? Às vezes tão estruturado em termos de projeto, né? Mas aí a gente acaba
aprendendo como escrever um projeto de lei, como vota, como é uma ementa, o que você fala. Então, é uma experiência muito boa, assim, e ela é aberta para qualquer estudante da graduação, de qualquer curso do país, né? Então, é uma experiência inovadora. E eu sei que a gente tem um programa mais ou menos parecido para a galera do ensino médio e do ensino fundamental, só que esse é organizado pela própria Câmara Federal, não sei se é Parlamento Jovem, alguma coisa assim, e aí você também tem uma visita guiada lá dentro. A Heloísa levantou a mão. Heloísa, quer fazer alguma pergunta? Sim, só um de opinião. Teve um projeto de lei que foi negado, enfim, só que daquele tal do Bolsa Estupro, vocês sabem? Eu só queria saber, tipo, o que vocês sentiram, o que vocês pensaram quando vocês ficaram sabendo desse projeto. Pode falar primeiro. Essa pergunta é aberta ou ela é direcionada? Não, é aberta, eu só queria saber o que você pensou. Eu fiquei preocupada, assim, eu fiquei muito preocupada, sabe? Porque a forma como as estruturas do nosso país já funcionam e como elas têm funcionado, né, desde que o Inominável assumiu a presidência, a gente está só ladeira abaixo. Então, eu tô num nível, assim, de incredulidade, sabe, na humanidade mesmo, que eu já não duvido de nada. Então, eu fiquei muito preocupada, né? Eu sofria violência sexual na infância, né? Em casa mesmo. E assim, é muito preocupante a gente saber, assim, um dos desafios, né, que eu enfrento, inclusive, na maternidade, né? É superar esse trauma para permitir, por exemplo, que meus filhos interajam mais com a família na minha ausência, né? Porque os meus abusadores, eles eram da minha família, entendeu? Aos 15 anos de idade, eu fui estuprada num sábado, às 2 horas da tarde, enquanto eu caminhava para casa do meu pai, né? Já adulta, assim, eu já fui dopada numa festa e também rolou já aí outro episódio, né, de violência, do qual eu engravidei, foi mais ou menos em 2014, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma interrupção gestacional prevista em lei, né? E assim, quando eu soube dessa notícia, eu já tô arrepiada aqui de tanto ódio só de pensar nisso. Quando eu soube dessa notícia, assim, eu fiquei muito preocupada mesmo, sabe? Tipo, um desespero tremendo. Porque imagina, estamos em 2021. 21. Gente, se algo assim é legalizado, porque isso é uma legalização da violência, sabe? É uma legalização da violência. A gente está legitimando os abusadores. A gente está incentivando as pessoas a abusar de mulheres, sabe? Sei lá, e o mais pesado, assim, foi ouvir e ler comentários na internet de homens dizendo: ai, agora várias mulheres vão dizer que foram abusadas para ganhar esse bolsa estupro. Gente, olha isso. Não tem cabimento um bagulho desse, cara. Não tem cabimento, sabe? E eu fico imaginando, se uma proposta dessa é aprovada, por exemplo, existisse uma proposta dessa aprovada na época em que eu engravidei, então eu teria agora um filho de um abusador de 7 anos. Sabe? Sei lá, dá um asco, assim, um enjoo só de pensar nisso. E justamente por conta de abusos como esses, né? Não só o abuso sexual, a questão da violência doméstica, não, mas o abuso institucional, sabe? Que homens, que parlamentares se utilizam para legitimar a violência contra as mulheres. E isso a gente não pode deixar acontecer. Por essas e outras, que é, sim, muito importante, é fundamental que nós ocupemos espaços também dentro da política, sabe? Institucional. Como a Thaís falou, tudo que a gente faz é político. Tudo que a gente faz é político. Né? Desde, sei lá, desde o lugar onde você escolhe para comprar o seu pão de manhã, entendeu? As coisas mais cotidianas, elas são políticas. Né? Acontece que algumas elas são institucionais
né, vem do âmbito institucional, e outras que são realizadas aí, que operam através das convenções sociais, né. Então, assim, se a gente tem mais mulheres, né, nos representando na Câmara, por exemplo, a gente consegue, inclusive, lutar de forma mais efetiva contra estruturas que pensam na possibilidade de lançar uma bolsa estupro. É isso. O que eu acho, mim- assim, mais... Pode falar, Uma das Luísa. coisas que eu acho mais absurdas do bolsa estupro não é só que você teria que ter um filho de um abusador. Você seria obrigada a conviver com esse abusador. Não, E essa foi uma coisa... tem isso também, né? Que essa pessoa tem o direito de ser chamada de pai, né? E assim, mulheres que têm filhos que não são frutos de violência sexual, por exemplo, já passam um perrengue gigantesco, assim, sabe? Até porque, assim, a maternidade, ela é também, acaba sendo, né, na realidade de muitas mulheres, inclusive foi a minha, né, enquanto mãe adolescente, uma punição, sabe? Tipo, uma punição por ter a vida sexual ativa, entendeu? Ah, você engravidou porque quis, na hora de fazer não estava lá fechando os olhos, não sei o quê. Enquanto que os homens, eles são estimulados cada vez mais cedo a iniciar a vida sexual, né? O que gera problemas futuros, né? Na questão de uma afetividade positiva, entendeu? Na questão da construção mesmo, né? Da sexualidade, enfim. São muitos problemas, né, que sugerem. Então, assim, é muito preocupante, gente. Quando vocês acham que ser mulher é difícil, a gente, sei lá, por mais que sejamos mulheres também, parece que cada vez a gente descobre um andar ainda abaixo nesse poço, sabe? A gente pensa que já está varrendo o fundo do poço, mas não, ele desaba mais um pouco. Mais alguém gostaria de participar, de fazer algum comentário, alguma Érica, pergunta? a Mônica e a Márcia estão na fila aí, da mãozinha. Márcia? Boa tarde. Então, são 3 coisas. Para quem não me conhece, professora Márcia André, disciplina de Educação Física. 3 coisas que eu vou tentar falar bem rapidinho, tá? Sei que é difícil, o pessoal que me conhece, mas vou tentar. A primeira coisa é o assédio nosso de cada dia. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu brinco com todo mundo, eu tiro piada com todo mundo, eu sou bem, né, não importa se é homem, mulher, gay, hétero, cis, não, é o meu jeito, eu sou uma pessoa muito brincalhona e tal. E a época da faculdade, da turma de Educação Física, eu era a segunda mulher e a primeira era casada. Então, a gente vê no assédio nosso de cada dia, no machismo nosso de cada dia, que esse meu fato de eu ser uma pessoa que brinca com todo mundo, que sorri por todo mundo, eu tinha fama na faculdade de ser a passadora de rodo. Fiquei com todo mundo na faculdade. Quando, na verdade, eu não fiquei. E se tivesse ficado, também não tinha problema nenhum. Eu não fiquei porque não sentia atração por ninguém. E aqui mesmo, assim, no condomínio onde eu moro, né, teve um vizinho, toda vez passava, cumprimentava, não sei o quê. E aí um dia um vizinho cruzou comigo, com o meu companheiro, ele, uai, você é casada? Eu falei, uai, sou. Ele, não, mas você brinca com todo mundo. Eu falei, uai, e uma coisa interfere na outra, o fato de eu ser educada, o fato de eu brincar, o fato de eu tirar onda, Oswaldinho e Walter que o digam, né? Então, assim, é complicada essa situação, né, de achar assim, é mulher. E olha, né, que eu tô dentro dos padrões aí, né, mulher, branca, heteronormativa, classe média, que não existe classe média, eu sou pobre, né, classe média é um nome que deram para o pobre se sentir menos pobre, mas isso não vem ao caso. Então, assim, para eu conquistar o meu espaço dentro da faculdade de, desculpa, eu esqueci de baixar a mão, né? Não, gente, eu sou colega de vocês de faculdade, não estou dando mole para ninguém, o meu relacionamento com vocês é extremamente dentro desse ambiente escolar, né? Segundo ponto, alguém comentou sobre a questão do abuso sexual. Um dia, conversando,
pasmem, dentro de uma sala de professores, eu ouvi a seguinte frase: ah, mas agora tudo é assédio, mas agora tudo é abuso. Não, meu bem, não é agora, sempre foi. O fato é que agora a gente tenta não se calar mais, a gente não se silencia mais, a gente denuncia, a gente coloca, a gente externaliza esse nosso constrangimento, né, porque a gente era silenciada, era calada, era ouvir a piada machista e achar engraçado. Ah, mas não sabe aceitar um elogio? Elogio é uma coisa, assédio é outra. Então, a gente precisa entender, principalmente os meninos que estão aí, tá, meus amores? Você precisa entender que existe uma grande diferença entre você elogiar e você assediar. Lógico que a gente gosta de ser elogiada, todo mundo gosta de ser elogiado, independente do gênero, né? Agora, o assédio é algo que nos constrange. Vide, vamos falar do assunto do momento, BBB 21, né? 2 pontos, já estendi, prometo que é o último, vou deixar para depois. É a saída das Chiquititas, que todo mundo, mas o Arthur, ela saiu por causa do Arthur, não sei o quê. Poxa, resumiu-se toda a história da menina dentro do programa a um relacionamento com um cara escroto que não queria ela. Sendo que ela tem a história dela, pessoal, Carla Dias e tudo mais. É agora a questão do sertanejo com a esqueci o nome. Da que saiu. Com a Sara? Isso, obrigada, meus amores. A questão não é, porque a Sara foi falsa. Tá, mas a Sara foi falsa em um determinado momento, ou uma determinada coisa. O Rodolfo, pelos flashes que eu tenho assistido, ele tem sido macho escroto, homofóbico, desde o início do programa. Então, assim, eu sinto que a gente passa essa mensagem assim, não, o machismo a gente aceita, uma briga entre mulheres a gente não aceita, né? Não sei, talvez seja uma percepção muito, muito simplória, muito aquém do que realmente essa discussão é, mas eu fico pensando nisso, né? Por que, poxa, uma briga entre mulheres, elas poderiam sim sentar e se resolver, criou-se uma rixa fora, que de repente essa rixa lá dentro, a gente não está, na cabeça dela essa rixa nem de fato existiu, enquanto o macho que está sendo escroto desde da entrada no programa, desde antes, que já fiquei sabendo que ele traiu a mulher, e a gente fica, não, é normal, porque ele é do Goiás, no Goiás é assim, não é, não deveria ser. Vou dar a palavra à colega, porque vocês sabem que eu falo muito, né? Valtinho e Oswaldo, amo vocês, e não estou dando mole, tá? Beijo, obrigada. Mônica? Posso fazer uma observação rapidinha para não esquecer? É que assim, a gente precisa também conscientizar tanto as meninas, né, quanto os meninos, mulheres e homens, de que certas práticas elas são abomináveis, assim, né? Pegar a mulher bêbada na balada é assédio, é estupro. Querer transar com a mulher dormindo é estupro. Forçar sua namorada, sua esposa a transar sem vontade é estupro, né? Então, a gente saber disso, a gente incentiva que as mulheres reconheçam e possam se defender, e também a gente conscientiza os rapazes, né, de não reproduzirem isso. Só isso mesmo. Mônica, não dá para ouvir, seu microfone está desligado. Olá, ouvindo? Agora sim. Boa tarde, professora Mônica, tudo bom? Eu, como a Márcia, falo pra caramba também, mas vou tentar resumir. Uma das coisas que eu achei muito interessante, quando tocaram no assunto da Bolsa, né, e a Thaís, né, estava falando sobre a mulher nos espaços de poder, né, legislando. Esse tipo de lei é o que mostra o quanto a necessidade que a gente tem e a importância que tem colocarmos mulheres nesses lugares de poder, né? Nesses lugares de fala, e porque, assim, quando a gente pega e coloca um parlamento onde, um governo onde é feito de homens, héteros, brancos, né? E a gente percebe que esse tipo de lei beneficia quem, né? Para quem ele está legislando? Eles estão criando essa lei para quem?
né? Você observa a família dessas pessoas, como é que eles vivem. Boa parte deles, se a gente for olhar e a vida regressa e tudo mais, aí devem ter caso de assédio, estupro, de violência contra a mulher. Então, assim, é uma coisa que está sempre repetindo. E são sempre essas pessoas, entendeu? Então, se a gente não colocar mulheres nesses espaços de poder e que elas vão ter esse cuidado, porque nenhuma mulher, assim, eu espero, né? Eu esperaria, pelo menos, que nenhuma mulher tivesse a capacidade de concordar com esse tipo de coisa. E uma outra coisa, é que eu queria falar uma coisa mais pessoal também. Eu tive uma sorte de ser criada, eu falo que eu tive sorte de ser criada por homem, mas eu tive sorte de ser criada por um homem gay e desconstruído. E o meu pai, ele me ensinou que eu podia ser o que eu quisesse. Eu poderia ser exatamente o que eu quisesse. Que não há nada que um homem fizesse, uma mulher fizesse, que seria diferente. Não há nada que eu não pudesse fazer, nenhuma profissão, nada do tipo. E meu pai, quando eu tinha 12 anos, meu pai me ensinou a dirigir. 12 anos. Isso é muito comum, a gente vê os pais fazendo isso com menino, né? Mas com menina, que a menina é frágil, que a menina não gosta de carro. Gente, eu adoro carro, tenho coleção de carrinho, já tive um Opala 79, sou enlouquecida por carros antigos. E eu lembro que todo mundo achava um absurdo, porque meu pai ensinava, incentivava a gente a dirigir. Lembrando que na época, isso uns bons anos atrás, era comum, né? Infelizmente era comum, sim, adolescentes dirigir e tudo mais. Mas se meu pai incentivava a gente tirar o carro da garagem, botar na garagem, lavar o carro, não era um programa de homens, não era um programa de homens. E meu pai tem 2 filhas, eu sou a mais velha, uma do meio, e meu irmão mais novo, né? Um menino. E é engraçado porque a gente brinca que lá em casa o Fábio, que é o mais novo, é o que tem menos habilidade para as coisas. Ele não sabe usar pregar um prego na parede, desparafusar uma coisa, ele realmente não sabe. Enquanto isso, a gente tem um pouco mais de habilidade, aprendeu tudo e etc e tal. E do outro lado, eu tenho uma mãe que quando eu era criança, me ensinaram a não gostar dela. Me ensinaram que ela abandonou a família. Me ensinaram que quando eu era pequena, ela abandonou os filhos. E que eu tinha que agradecer que eu tinha um pai maravilhoso que cuidava dos filhos sozinho, né? Então, quando o homem cria um filho sozinho, é maravilha, eles são maravilhosos, olha só que incrível. Ele está criando os próprios filhos deles, né? Dele, olha que incrível. E bate palma para esses homens maravilhosos que estão cuidando dos filhos. Que é nova, eu realmente admiro meu pai, sou enlouquecida, é um herói para mim, me ensinou muita coisa maravilhosa, mas eu resgatei a história da minha mãe na minha vida. Eu olhei e falei, cara, minha mãe de 28 anos, com 3 filhos, saiu de casa e foi viver a vida dela. Hoje eu olho a mulher que ela foi há tantos anos atrás, gente, isso daí tem mais de 30 anos, tá? 30 anos atrás, uma mulher que conseguiu sair de casa naquela época, família de militar, família toda evangélica, sair de casa da forma com que minha mãe saiu, para mim só mostra o tanto que essa mulher é poderosa, forte, incrível. Hoje eu olho para minha mãe, depois que tive filhos, depois que passei por uma separação e sei como é separar com filhos pequenos e passar por tudo isso, cada vez mais eu admiro minha mãe. Minha mãe achava que eu tinha raiva dela, ou por conta, mágoa por conta da separação, mas às vezes quando a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não consegue perceber que aquele ato foi um ato de revolução. Foi um ato maravilhoso, e hoje eu falo, ainda bem que eu tive a minha mãe que abriu os caminhos para mim. Minha mãe abriu os caminhos para que eu pudesse fazer o que eu fiz, que é me libertar de um relacionamento abusivo. Então isso é maravilhoso. Eu tenho que... Esse tipo de mulher, eu estava falando de mulheres que a gente tem que usar como exemplo, cara, é esse exemplo. Esse exemplo para mim é maravilhoso, porque ela me salvou. A minha mãe me salvou. Quando eu lembrava
quando eu pensei numa separação, num relacionamento abusivo, do qual eu sofri ameaça de morte, eu lembrava da minha mãe. Eu falava, cara, minha mãe fez isso com os filhos tudo pequenininhos. Largou 3, sumiu. Foi morar em outra cidade. Por que eu não vou conseguir fazer o mesmo? Por que eu não vou dar conta? Ela deu conta, ela foi uma mulher, viveu sozinha, teve relacionamentos, mas ela criou a vida dela. Ela refez a vida dela. E eu pensando, caramba, já tenho 30 e tantos anos, por que eu não vou conseguir? Minha mãe com 28 conseguiu, sabe? Minha mãe conseguiu reinventar a vida dela. E eu falei, cara, eu posso. Eu posso. E eu sei que se eu fizer isso, eu tô fazendo isso com meus filhos. Eu brinco que a minha separação, eu sempre brinco que tenha motivos são os meus filhos, mas assim, é porque eu não queria que eles repetissem esse tipo de relacionamento na vida deles, entendeu? Não é que eu me separei pelos meus filhos, eu me separei porque eu não queria que eles tivessem aquele exemplo de relação. Então, eu não queria ver a minha filha tendo esse tipo de relação com nenhum homem e nem meu filho repetindo essa relação. Então, hoje eu olho para a história da minha mãe e vejo assim, o quanto ela é mais heroína ainda do que meu pai, porque meu pai criou só os filhos dele, não fez mais do que a obrigação dele, mas o quanto minha mãe revolucionou até a história daquele momento que não era comum. Todo mundo cobrava muito dela, julgava ela, porque você abandonou seus filhos e não sabia o que tinha por trás, né? E assim, cara, tudo que minha mãe sofreu ao ponto de ter que sair da cidade, mudar para outra cidade, porque as pessoas cobravam dela que ela era uma péssima mãe porque tinha abandonado os filhos. E isso a gente não cobra do homem, né? A gente cobra da mulher. A mulher, imagina, minha mãe sofreu muito, gente. Imagina todo mundo do trabalho sabendo que todo mundo conhecia meu pai, sabendo que quem cuidava dos filhos era o meu pai, não ela. Isso, ela ouvia muita coisa. E hoje eu olho para ela e falo, cara, ela foi uma mulher que, numa época que poucos teriam coragem de fazer o que ela fez, e foi uma mulher que, para mim, foi um exemplo, uma força e uma inspiração. E eu falo, ela me salvou. Ela me salvou de um relacionamento abusivo só pelo exemplo que ela me deu. Então, assim, eu pude falar, nossa, falar que uma mãe que separou, deixou os filhos é um exemplo. Cara, ela é um exemplo maravilhoso, sabe? Ela é um exemplo de tudo, de força, porque hoje eu sou o que eu sou, porque eu tive ela como um exemplo. E, assim, minha família é feita de mulheres muito fortes, cheias de ideias, mulheres que falam muito, que se posicionam, mas mesmo assim, quando eu vejo eu com um filho bebê de fralda na mão e pensar em sair de casa com esse bebê, é muito difícil. E aí, quando eu penso que eu só consegui sair dessa porque eu tinha um trabalho, eu tinha uma profissão, eu tinha uma família, e eu estava saudável, cara. Nada me segurava, nada, não é um relacionamento. Nada, nem é filho, nada pode segurar você num relacionamento que te faz mal, que é abusivo. Como você já falou, né, Ayo? Fazer sexo com alguém dormindo, fazer sexo com alguém dopado, fazer sexo com alguém que está medicado, que está bêbado, é estupro. E não importa se é seu marido, seu namorado. Às vezes eu ouço muito isso. Ah, mas ele é meu namorado. Não, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. É o teu corpo. Ele não pode. E é uma coisa que acontecia comigo no meu casamento, né? Meu corpo pertence a mim, não ao outro, não ao meu marido. Então, independente que ele seja meu marido ou não, eu tenho o direito de dizer não. E não e a gente não tem que ter vergonha, medo de falar não. Se a gente tem medo e vergonha de falar não, possivelmente a gente está num relacionamento abusivo. Possivelmente alguma coisa está errada ali, você está com a pessoa errada, que não te respeita. Então, assim, o meu toque, assim, vamos dizer assim, é para as meninas, assim, sabe? Principalmente se a gente tiver alunos ainda assistindo, pessoas mais novas, que podem estar ou não em relacionamentos, mas pensar que você é completa. Lembrar que você é completa e você pode. Você pode. Não vai depender de homem nenhum, não há nada que você não possa fazer. E aí, esse é mais ou menos o meu relato, se não começo a falar aqui, não termino mais.
E eu sou chorona pra cacete. Beijo. Beijo. Oswaldo, professor Oswaldo? Oi, gente, tudo bem? Não, eu só queria complementar uma coisa, Érica, em relação à importância que a gente tem de conversar, né? As rodas de conversa nasceram desse desejo de alguns professores, né? O Walter, a Mônica, a Ana Carolina, o Daniel, o Ricardo, né? Nosso diretor, de ter um espaço para a gente conversar. E eu acho que quando se traz uma temática como essa para discutir, né, aqui não é falar de mulher simplesmente para, como na outra roda de conversa que ano passado nós tivemos, onde eu e o Walter estávamos conduzindo nas conversas sobre masculinidade tóxica. Logo após o nosso encontro, recebi algumas mensagens e uma delas falava assim: Oswaldo, você para de criminalizar o homem, né? E eu acho que a gente tem que conversar sobre essas coisas, sabe? Porque a ignorância é uma coisa que atrapalha muito mais do que simplesmente a conversa. Então, né, tanto que eu chamei a pessoa e falei, faz o seguinte, abre uma roda de conversa sobre esse assunto, vamos conversar. Por quê? Porque só assim a gente tem luz, sabe? Iluminação para compreender o outro, para se colocar na posição do outro, para compreender a vida do outro, né? E aqui eu falo para os meninos, né? No caso, quando se discute a questão da mulher, porque não é querer fazer movimento feminista dentro da escola, levantar bandeira que homem é tudo, não presta, não, é um espaço da gente se encontrar, sabe? A gente está vivendo uma sociedade que, pela sua formação, é muito desigual com as mulheres. Essa semana mesmo foi aprovado no Senado, né, um projeto de lei que determina o pagamento de multa para aquele empregador que remunera de forma desigual homens e mulheres. Então, agora, são as mulheres lutando para ter a voz do poder, vamos dizer assim, né, para fazer diferença, porque precisa mesmo, né, ter essas vozes dentro da política, que representem realmente a mulher na sua integridade. Eu não estou falando aqui de representantes, como nós temos deputadas e senadoras que são representantes das mulheres submissas, que é outro problema, né? Que tipo de mulheres vocês querem que estejam lá na frente política, né? Então, não é questão aqui de só colocar mulheres e fazer o paraíso, o Brasil, não. A questão é que tipo de pessoas que estão entrando ali para dialogar e fazer com que homens e mulheres convivam num espaço de direitos, né, onde os direitos são respeitados, o meu direito de ter voz, o meu direito de me mostrar, o meu direito de sonhar, o meu direito de ser livre, de poder fazer escolhas, sabe? Assim como, estou lembrando aqui de um grupo de professores que eu trabalhei no colégio particular Bambambam aqui de Brasília, né, onde a direção da escola, na hora da gente entrar para o turno, né, na sala dos professores, entregaram um folhetinho para as professoras, falando que as professoras só poderiam marcar ginecologista no horário contrário à aula. Né? Eu falei, isso aqui é assédio. Eu falei, isso é assédio. Ginecologista, para quem não sabe, a maioria atende só pela manhã, e a professora não pode porque tem que dar aula. Isso é assédio. Né? E se a gente não grita juntos, porque só mulher falando também não é a questão é que a gente aprenda a conviver, todos respeitando e lutando pelos seus direitos, né? Direito de ser gente, direito de poder, pelo menos ser respeitado. A Márcia falava sobre a ideia aí, né, de ser alegre, ser divertido, significa que está cantando alguém. Então, assim, eu tenho um problema muito sério, porque eu gosto de conviver com as pessoas, e as pessoas não acham que o meu jeito de conviver, de ser gente boa, às vezes com alguns, eu estou assediando. Então, assim, eu tenho o direito de sentir, eu tenho o direito de sonhar, eu tenho o direito de ser frágil como um homem, e isso não me impede de ser homem. Né? Nós vivemos uma cultura machista que está virando uma coisa nojenta. Né? Uma companheira de jornalismo foi assassinada, né, sexta-feira passada, e, poxa, o cara vai lá na delegacia falar que matou, né, a jornalista aqui no DF, matou, e é liberado, porque a lei permite que, se o cara chega na delegacia e fala que matou e não foi pego em flagrante, é liberado. A palhaçada está virando, então, um insumo, né, uma coisa escrota viver dentro de uma sociedade onde você tem leis que parece que favorecem certos grupos e outros deixam a desejar. Então, isso é muito nojento.
e a gente precisa conversar para poder construir juntos isso. E aí eu gostaria de novamente engrandecer as rodas de conversa, porque são os espaços que a gente tem hoje dentro da escola para trazer isso à tona. E por isso que é importante que os alunos participem, é importante que os alunos falem, sabe? Porque vocês talvez não encontrem esses espaços em outros locais por aí, e que deveriam ser os espaços comuns, né, em toda a sociedade, em todos os grupos, seja ele na sua igreja, seja ele na sua casa, seja ele né, dentro da sua família, dentro do grupo de amigos ali, da sua roda de narguilé. Não importa, a ideia é necessário conversarmos sobre aquilo que a gente vive como sociedade. Eu até estava rindo aí porque o garoto que apareceu aí colocou algumas imagens impróprias, né? É legal que essas pessoas também participem para perceber que existe outra forma de conversar sobre as coisas sem ser apelativo. A gente precisa aprender a educar as pessoas até mesmo para escutar, né? Para aprender a saber quando falar, para saber quando o diálogo é necessário. Então, eu penso que muitas vozes precisam ser ouvidas. São esses espaços que a gente tem. Por isso, tome conta desse espaço com carinho, sabe? Mesmo que você seja um ouvinte, mesmo que você venha sendo convidado para falar algo, tem esse espaço como um espaço sagrado de gerar pessoas, né? Não simplesmente para receber uma falta, uma presença ou algo parecido ali, porque a grade horária está pedindo, né? É um espaço que a gente precisa desenvolver mais e abrir mais para a gente poder conversar. Obrigado, desculpa se falei muito. Mais alguém? Eu vi a Ana Carolina levantando a mão. Sim, mas tem gente antes de mim, Érica. Acho que o Walter levantou primeiro. Walter? Não? Sim. Estou só ajustando aqui as configurações para a segunda sala poder me ouvir também. Então, complementando algumas coisas que o professor Oswaldo colocou e algumas coisas que a Iola também colocou, nós, como homens, a gente não tem a cultura, o costume de achar que este assunto é pertinente para nós também, né? No ano passado, nós tivemos uma roda de conversa sobre saúde da mulher, e foi um evento incrível, fantástico, mas com muita pouca participação dos homens, né? Dos alunos, professores, aí eu coloco tudo em geral. Porque os homens, em geral, eles têm um problema de pensar basicamente o seguinte: eu não quero ser o macho escroto. Eu não quero ser. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, dentro do meu ambiente, dentro do meu espaço ali, buscar ser reconhecido como alguém que não é macho escroto. Então, se eu estiver cometendo alguma atitude machista e alguém denunciar isso, é uma grande ofensa para mim, porque isso não permite que eu atinja o meu objetivo, que é ser reconhecido socialmente como alguém que não é macho escroto. Né? A Márcia citou o BBB no início, os homens entraram todos com essa coisa, né? Eu não quero ser cancelado, eu não quero ser um macho escroto. E aí o grande problema é que a postura do homem em relação à questão de como que nós vamos ter uma construção de uma sociedade sem desigualdade de gênero, acaba sendo apenas uma postura evasiva, né? A ideia de, isso não é comigo, eu sou desconstruído, eu resolvi todos os meus problemas, vai lá ver ali com os outros homens, né? E aí a gente vê logo depois o que vai acontecendo, né? O quanto que esses homens desconstruídos também seguem perpetuando práticas e visões machistas de mundo, né? Enfim, o homem, ele precisa entender que a superação de uma sociedade machista não passa somente por posturas individuais. É claro que a ação individual do homem exerce um grande papel, mas não se trata só disso, gente. O que aconteceu mais cedo aqui não foi por acaso, gente. Não foi por acaso que aconteceu isso mais cedo, no dia de hoje, 31 de março. Dia que tem gente soltando foguete por aí, dia de gente que defende não apenas um Estado que perseguiu, assassinou, torturou e matou milhares de brasileiros, como também um Estado que dialoga diretamente com uma visão de mundo que busca colocar a mulher
ali, ó, como submissa, ali no canto. O discurso dessa galera que comemora ditadura militar, que referencia o torturador, é um discurso de pessoas que buscam submeter a mulher a um papel de submissão. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. O homem, ele não pode achar que o papel dele é ser evasivo. Não, ele precisa tomar parte dentro desse processo de construção. Óbvio que ele não tem que tomar a linha de frente de forma alguma, não tem que tomar a linha de frente. Mas ele tem que entender que ele é também um ator político dentro desse processo. Né? E não somente a própria questão de gênero, é capaz o homem precisa pensar dentro da questão da interseccionalidade também, né? Afinal de contas, o que nós entendemos por mulher, de forma alguma, é uma coisa homogênea. Ora, existe a mulher branca, existe a mulher negra, existe a mulher trans, né? Cada uma dessas mulheres, existe a mulher indígena, né? Fala-se tão pouco da mulher indígena, indígenas invisibilizados, né? A mulher indígena mais ainda. Então, para que a gente possa conseguir desconstruir esse modelo que a gente tem, caminhar em prol de um novo modelo de sociedade, os homens também precisam exercer um papel. João Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou novo na escola, né? Mas eu queria falar uma experiência que eu tive nas escolas que eu andei. Sobre machismo. Na escola de onde eu vim, a maioria dos homens lá, porque quem é homem lá, é homem que pega a mulher, engravida a mulher e foge, né? Sempre falaram isso daí pra mim. E eu achava isso meio errado. Mas o povo sempre vivia me criticando, porque não é de homem fazer isso, hoje em dia, né? Aí eu achei isso errado, né? Mas é de cada um, né? Se eles querem continuar no erro deles, o problema é que essa sociedade vai ficando cada vez pior. Você está certíssimo, João Pedro. É um erro para ele, é um erro para a mulher, é um erro para a criança que cresce sem um pai, é um erro que está sendo repassado, uma ideia errada que está sendo repassado, sim, pela família, pela sociedade, e é um erro que tem que ser mudado. Não só por causa da mulher, mas pelo homem, pela criança, pela família, por tudo. Carol? Oi, gente, boa tarde. Eu queria só complementar algumas falas que teve, agradecer aí a presença da Iola, da Thaís, sensacional a fala de vocês. Eu acho incrível porque são duas mulheres jovens, né? São mulheres jovens e que estão aí no corre e se articulando e mostrando para a galera que não tem idade. Então eu pedi a fala porque, e também gostei muito do que você falou, Érica, sobre essa coisa que para você ser mulher é ser exemplo. E eu concordo bastante com essa toada. O depoimento da Mônica também, falando da mãe, eu lembrei muito de um livro que eu amo, que é do Ibsen, chamado Casa de Bonecas, que a gente tem essa protagonista que ela toma, né? Ela percebe que ela sempre foi uma bonequinha, tanto do pai quanto do marido, e de repente ela se vê e fala assim, não, eu vou fazer a minha própria história. Eu pensei bastante com esse depoimento. E eu pedi a fala para tentar fazer esse arremate dessa questão de ser mulher não tem a idade para você se perceber, sabe? Nossas alunas que estão no ensino médio, às vezes podem se sentir, como é que fala? Assim, pensar, eu não tenho experiência de vida, eu não sei nada da vida. E não, você tem um lugar para ocupar, você tem uma fala para dizer, você tem que saber ser ouvida. A maioria dos abusos que acontecem, né, em relação a relacionamento é nessa idade. Então, assim, eu gostaria só de ampliar essa ideia, né, que a gente tem a frase famosa, né, da Simone, que a gente não nasce mulher, torna-se. Né? Mas também pensar que justamente ser mulher é mais do que papéis, né? Então era isso que eu queria contribuir nessa conversa.
Perfeito. Para finalizar a nossa roda de conversa, vamos ouvir o Pedro Cauã. Pedro? Acho que não. Acho que o microfone dele estragou. Ou deve estar bugado. Então, mais alguém tem algum comentário? Eu acho que a Márcia quer falar. Márcia? Gente, desculpa, eu sei que eu falo muito, mas vocês me ouvem? Sim. É só uma coisinha que me acendeu aqui um alerta, né? Não um alerta, uma luzinha aqui. Porque a questão, né, das mulheres, né, preta, indígena, branca, né, essas caixinhas vou colocar assim só para exemplificar, né? Por exemplo, a Érica e eu, em tese, nós temos a mesma história, nós somos brancas, os pais viveram unidos até, né, família bonitinha, papai, mamãe, criada na Ceilândia, moleca doida da Ceilândia, pé rachado de andar no asfalto. De Todd. Né? De Todd, pernas cheias de cicatrizes, né? Usa o shortinho, tem o shortinho mostra que a gente tem história para contar. E mesmo dentro dessa caixinha, dessa história semelhante, nós temos percepções e visões e formas de enxergar a vida diferente. Né? Então, o ser mulher é isso, é entender que mesmo que a gente, né, entre irmãs, né, criadas com o mesmo pai, a mesma mãe, com a mesma forma, com a mesma educação, existem percepções e formas diferentes de sentir a vida. Certo, errado? Tá certo, todas as formas são certas. Então, a gente precisa entender isso e não deixar, né, que nos coloquem nessa caixinha, né? Ah, não, mas você é mulher, você tem que fazer isso, você tem que falar assim, né? Até porque se eu fosse me deixar ser encaixada, meu Deus do céu, muita coisa eu não faria. Até essa minha forma de ser mais espontânea, tudo isso. Então, a gente precisa, né, já que o tema é ser mulher, agora, especialmente para vocês, tá, menina? Vou falar aqui, olhando no olho de vocês, que vocês possam fazer esse exercício diário de se autoaceitar, de se autocuidar, de entender que você pode ser o melhor, mas não melhor do que a ABCD acha, mas o melhor que você acredita que possa ser. Né? A gente leva um tempo para entender qual é o meu melhor, mas que você possa se enquadrar naquilo que você acredita, naquilo que é o seu melhor. Pronto, que eu falo. Ai, gente, eu falo muito, desculpa. Beijos. É muito bom ouvir, muito bom conversar, é muito bom dialogar, trocar ideias, tirar dúvidas, esclarecimentos. Então, a roda hoje foi muito proveitosa, apesar assim de alguns e outros quererem atenção a mais, ou justamente hoje fazer esse apelo também, principalmente apelo assim, com o corpo da mulher, mas foi muito bacana, muito proveitoso. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, já deixar o convite já para todos vocês da próxima roda de conversa e encerrar por hoje. Certinho? Beijão!